Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Muito bom dia, meus amados irmãos, muito bom dia, amada Igreja do Senhor. Bom dia a todos os irmãos em outras cidades. Damos graças a Deus por nos conceder o privilégio, nos conceder as condições de estarmos juntos em mais uma manhã, em mais um dia abençoado. Lemos em São Mateus no capítulo 4, versículo 12 ao 16. Essa escritura foi lida pelo profeta do Senhor quando ele pregou a mensagem A Grande Luz Resplandecente. Ele narra aqui a história do nascimento de Jesus Cristo e ele diz que nos dias que havia tanto tráfego vindo para as suas terras natais, todo mundo estava trabalhando, ativo com peregrinos e viajantes, de volta à terra natal, numa situação muito favorável, ou uma situação muito favorável para ladrões naqueles dias. Daquelas caravanas de pessoas em camelos, né? Quando eles viessem, as pequenas caravanas de pessoas modestas, os cavaleiros, então os ladrões poderiam bem ter chegado e matado a eles, aquele casal, e tomado seus bens e ido embora. Que coisa foi para este jovem casal que eles tiveram de enfrentar e como isso teria sido? José e Maria enfrentando esse perigo, viajando com um propósito, com um objetivo, e obediência à ordem do rei, né? Eles foram forçados a fazer aquela viagem, estando Maria já nos dias de dar à luz ao filho. Também, se algumas das bestas selvagens, entre as quais havia leões e muitos animais selvagens, destruidores que vagavam nos desertos, eles tinham que enfrentar. E se uma besta selvagem tivesse se dirigido em direção aos dois, o que poderia José ter feito com um bastão na mão e uma esposa que mal podia se mover? Eles tinham isso para enfrentar, e Deus permitiu. Mas nos dá consolação saber isto, que nós não temos nosso destino nas mãos. Irmãos, e Deus não nos explica o nosso destino. Deus não nos explica o fim das coisas. Deus não nos mostra o início, o meio e o fim das coisas.
nós temos que andar por fé. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus sabia que José e Maria iam enfrentar esses obstáculos, esses perigos. Mas Deus sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que este casal, Maria com dificuldade para se mover, Deus sabia que ele ia cuidar deles. Diante de tantos perigos durante essa viagem a Belém. Mas nos dá consolação saber isso, que nós não temos nosso destino nas mãos. Deus tem nosso destino nas mãos. Ele ordenou que fosse assim. E não há nada que jamais interromperá o programa de Deus. Havemos de chegar. Vamos chegar. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós recebemos isto aqui no último final de semana. Eu sou a rocha e o descanso daqueles que me buscam. Isso aqui me veio de uma maneira muito sobrenatural após a escola dominical do último domingo. Deus usou um jovem para nos trazer esta profecia. Eu sou a rocha e o descanso daqueles que me buscam. Então nós não temos que entender início, meio e fim de nenhuma das lutas que Deus nos permite passar. Porque Deus tem nosso destino nas mãos, irmãos. Isso aqui é suficiente para a gente realmente descansar. Diante de qualquer situação que nós estejamos enfrentando hoje. Descansa, pai, descansa, mãe, descansa. Agora, sabendo que Deus ordenou que fosse assim. E não há nada que jamais interromperá o programa de Deus. Havemos de chegar. Vamos chegar. Não há nenhuma dúvida. Vamos chegar. Não importa pelo que nós tenhamos que passar aqui, não importa. Vamos chegar. E não era para haver qualquer temor. E todavia, talvez Maria e José, eles próprios, simplesmente pessoas comuns, não instruídas. Pessoas que não tinham muita informação. E eles não tinham nada como saber que estas coisas que estavam acontecendo bem naquele tempo eram cumprimento das Escrituras. Tudo que estava acontecendo, aquele recenseamento que foi convocado, né? Tudo era a Escritura se cumprindo, tudo. Diante de tudo que nós vemos e enfrentamos hoje, o que nós devemos pensar? Todas as coisas estão contribuindo juntamente para o meu bem, para o nosso bem, para o bem daqueles que são chamados por Deus,
para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Aos Romanos 8, 28. Sabe o que a gente tem que fazer? O que a gente deve fazer diante de todas as situações adversas que nós não entendemos? Muitas coisas que acontecem na nossa vida nós não compreendemos. Mas elas não estão erradas, é que simplesmente não compreendemos. Pastor Joaquim Gonçalves dizia muito isso. Muitas coisas que estão acontecendo hoje, na minha vida, na minha família, eu não compreendo, eu não entendo, mas não estão erradas, é que eu simplesmente não entendo. O melhor que nós fazemos, sabe o que é? Encomendar, entregar tudo na mão de Deus e dizer assim, ó, eu quero ver de onde veio o anjo. Eu quero ver de onde. Eu vou ver de onde veio o anjo. Eu não sei como, eu não sei quando Deus vai mover. Mas que Ele vai mover, Ele vai mover. Que Ele já está movendo, já está movendo. A mão de Deus está movendo. Às vezes a gente não percebe, mas ela está movendo. E não era para haver qualquer temor. E todavia, talvez José e Maria, eles próprios, simplesmente pessoas comuns, não instruídas, eles não tinham como saber que essas coisas que estavam acontecendo bem naquele tempo eram cumprimento das Escrituras. Estou com uma mensagem a grande luz resplandecente. E é a mesma coisa hoje. Irmãos, tem coisa que a gente pensa assim, gente, em que isso pode estar contribuindo para o bem? Não tem lógica. Isso não pode estar contribuindo para o bem, não tem lógica. Mas, irmãos, a fé não anda com a lógica, não. Temos aprendido isso muito aqui nesse culto doméstico. Se você vai andar pela lógica, pelo seu entendimento, então você tem que abandonar a fé. E só crer naquilo que você vê, naquilo que é lógico, naquilo que é científico, naquilo que a medicina pode resolver, naquilo que a ciência pode resolver. Então você tem que abandonar a fé. Mas o justo viverá da fé. Então, a gente pensa assim, né? Em que isso está contribuindo para o bem? Tudo, todas as coisas. Ainda que a gente não entende, não vê nenhuma lógica nisso. E é a mesma coisa hoje. As coisas estão acontecendo bem neste dia em que estamos vivendo e muitos de nós não sabem nada a respeito de como Deus está se movendo. E nem é negócio nosso saber a respeito de como Deus está agindo. Deixa com Ele a conclusão de todas as coisas. Vai louvar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos cantar, porque nos bastidores da nossa vida Deus está trabalhando 24 horas. Quando nós estamos dormindo, descansando, Deus está se movendo. O profeta fala sobre aquilo que Jesus disse, né?
Aquele que tiver fé, como um grão de mostarda, se disser a este monte, ergue-te e lança-te ali, isso vai acontecer, disse Jesus. O profeta diz, você ora, às vezes aquela montanha não sai da sua frente de uma vez, mas cada vez que você ora, uma pedra vai rolando, torrões vão rolando, a montanha vai se desfazendo. E você não para de orar, você sabe que Deus está se movendo. Você não sabe como, mas Deus está se movendo. Irmã, mãe, pai, mãe, para que essa agonia? Para que esse desespero? Para que essa angústia? Angústia, nesse sentido, é para quem não conhece o que nós conhecemos. Mas sabendo quem somos, conhecendo o que nós conhecemos, crendo no que nós cremos, resta-nos é descansar. Isso é verdade. Nesta hora escura e envolvente hora incomum, a grande mão de Deus continua a se mover com firmeza, nada irá pará-la. Não, irmãos, eu tenho que repetir, mas tem. Ver nesta escura e envolvente hora incomum. A hora que nós estamos vivendo é uma hora incomum ou não é? É uma hora estranha ou não é? Está acontecendo coisas estranhas ou não está? Mas numa hora nessa hora escura e envolvente, hora incomum, a grande mão de Deus continua a se mover com firmeza. Nada irá pará-la. Senhor, nós temos visto isso na prática. Nós temos visto isso não só em sermões, mas na prática. Eu tenho visto ao longo dos anos a mão de Deus continuar se movendo com firmeza neste ministério, com firmeza na minha vida, na nossa vida. Por isso podemos ver a firmeza da obra do Senhor, a firmeza da igreja do Senhor aqui na terra, que também se firma na grande mão de Deus. Isso firma a igreja, isso firma as famílias. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que nós vamos chegar, vamos caminhar até o último dia que já foi determinado pelo Senhor. Renova as nossas forças, ó Pai. Renova a nossa saúde, Senhor. Dá-nos saúde e vigor. Encha-nos mais com o Espírito Santo. Deus, dá-nos mais saúde para continuarmos enfrentando essa jornada da vida. Receba a nossa oração, a nossa gratidão, no poderoso e infalível nome de Jesus Cristo. Amém.